A paz do Senhor Jesus nessa manhã, meus irmãos. Vou deixar aqui para a meditação da igreja, né? Para os irmãos meditar e ver o que está acontecendo no meio das igrejas hoje, no dia chamado hoje, irmão. O que o próprio Jesus tem falado com nós, nos despertado. E vamos lá, vou deixar para a meditação dos irmãos, né? Para que os irmãos venham repetir. E Jesus respondendo-lhe, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmão, quando Jesus nos fala, deixa essa palavra, ele fala claramente, né, que muitos virão em nome dele, enganarão a muitos. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Quantas igrejas, não é indo contra as igrejas não, irmão, indo contra a mais atitude, a mal apacentação. Quantas igrejas hoje têm aberta, estão se abrindo, usando o nome de Jesus e não faz a vontade de Jesus. Você olha para ela, você não vê a santidade, você não vê a comunhão com os irmãos vivem em desunião, vivem intrigam com o outro, vivem em treva. Usa o nome de Jesus, mas não tem a paz, não tem o bom testemunho, né? E o próprio Jesus nos alertando que no final dos tempos muitos virão em nome dele, pregando o nome dele, anunciando o amor dele, mas é fingido, irmão. São palavras de falsos profetas, são falsos doutorados que têm se levantado nos dias de hoje para enganar as ovelhas de Deus, para levar até a mão do lobo. São verdadeiramente, são os lobos, são os obreiros fraudulentos que a palavra de Deus nos ensina nos dias de hoje, para que nós devemos nos apartar do meio dele, afastar, para que não se corrompa, né? Irmão, a palavra de Deus, ela é verdadeira. As pessoas não estão sabendo, irmão, entender a vontade de Deus. Muitos surgirão, como foi escrito, no final dos tempos ia surgir muitos falsos profetas, falsos doutores, falsos apóstolos. O que mais tem hoje, falso apóstolo pregando dentro da igreja, fazendo falsos sinais, falso prodígio, irmão. Você vê que é quando o Espírito Santo de Deus opera, você conhece a operação do Espírito Santo. Quando é o espírito do erro, você também conhece aquele que está em santidade, aquele que anda na sã doutrina, obedece a Deus, ele conhece o espírito do erro e conhece o Espírito Santo da verdade. Irmão, Jesus, ele nos alertou e nos alerta até o dia de hoje. Ele tem usado o homem, tem usado as mulheres que ainda guardam a sua sã doutrina, que andam em obediência para despertar os irmãos que está sendo enganado hoje, nos dias de hoje, porque muitos têm se levantado dizendo até que é o próprio Cristo, irmão. Você tem visto aí pessoas dizendo que é o próprio Jesus. Jesus andava com os discípulos, agora tem um falso profeta aí, né? Porque são falsos profetas mesmo, não tem profeta nos dias de hoje, andando com um monte de mulher dizendo que é Jesus Cristo e as mulheres são discípulas dele, irmão. Essas pessoas, meus amados irmãos, são a vergonha no evangelho. Eles não têm bom testemunho. O obreiro tem que ter bom testemunho, porque muitas das vezes a voz do silêncio fala mais alto do que o grito. Muitas das vezes, irmão, você não precisa abrir a boca para falar de Jesus. O seu testemunho ganha as pessoas para Jesus. Eu tenho testemunho vivo disso, mas para isso você tem que obedecer a palavra, tem que andar em sã doutrina. Irmão, quanto nos dias de hoje vai para a igreja por ir, porque tem um cargo na igreja, não porque vai adorar a Deus, porque ele toca numa banda, ele canta no conjunto, ele dirige a igreja, então ele vai pela obrigação dele, para cumprir a obrigação dele, a qual o dirigente dele botou. Mas ele não vai para adorar Jesus em espírito e em verdade. Ele vai só para ocupar o cargo dele na igreja. Mas Jesus tem chamado nós para fazer a obra dele e adorar ele em espírito e em verdade, ser o verdadeiro adorador. Esses irmãos tais não são verdadeiros adoradores de Cristo, porque ele não adora em espírito e em verdade. Eles só vão cobrir a falta dele, para não levar falta no próximo domingo que ele faltou, irmão. Irmão, nós não devemos preencher
lugar em igreja. Nós devemos deixar o Espírito Santo de Deus preencher o nosso coração, falar em nosso coração, colocar o amor dele no nosso coração. Muitos vivem no ministério hoje, irmão, mas não tem união com a igreja. Muitas das vezes o cara fala assim, irmão, você tem que ir para a igreja. Mas a igreja, irmão, muitas das igrejas, não são todas, que essas igrejas abertas desordenadamente, descontrolada, ela não tem união em si, vive em treva, vive em fornicação, vive em adultério, vive em confusão com os irmãos. Enquanto lá em Salmo fala, qual bom é consumado que os irmãos vivem em união. Mas aí para eles é que os irmãos vivem em desunião, não estão na união. Irmão, Jesus, quando voltar, ele não vai pegar ninguém desapercebido, porque ele mesmo aqui está alertando na palavra dele, que muitos virão em nome dele, dizendo que é o Cristo, enganarão até muito. Como muitos são enganados, estão servindo essas pessoas porque são enganados. Mas aquele a qual Jesus anda do lado dele, ele não é enganado, porque Jesus não deixa, irmão. Irmão, por isso que eu falo, irmão, vocês têm que ler a palavra de Deus, tem que meditar dia e noite, para que prolonga seus dias na terra e prospere o teu caminho. E fica livre da cilada do inimigo. Irmão, não se preocupe com o pastor, com o dirigente, se preocupa com a sua obediência com Jesus. Se você obedecer a Jesus, você está em obediência na igreja, você não vai trazer problema para o seu pastor. Mas se você preocupar com o seu pastor, com o que ele quer que você faz, mas você não se preocupa em saber o que Jesus quer que você faz. Jesus, ele não exige, ele não faz com força nem com violência, ele deixa a pessoa servir pela vontade. Mas o dirigente, ele obriga você, se você não fazer aquilo que ele quer que ele faça, a vontade dele, ele até te exclui da igreja. E Jesus não exclui ninguém, é nós que somos excluídos através dos nossos pecados. Quando nós pecamos, nós se afastamos da aparência de Deus. Um conselho prático nessa manhã, meus irmãos, não afasta de Jesus por causa de ninguém, por causa de uma palavra mal dirigida, por causa de um gesto que o irmão fez que você não gostou. Irmão, Jesus não tem culpa nisso. Jesus não vai pagar pelo erro de ninguém. Ele já pagou pelos nossos. Agora ele não tem mais que pagar mais nada não, irmão. Ele já pagou pelaquilo que não era merecedor, que somos nós. Nós não somos merecedor, mas ele veio e deu a vida eterna para nós, para que nós não se perdemos, mas se salvamos. Hoje, irmão, Jesus, ele veio e nos libertou. Está escrito na palavra de Deus que nós somos livres. Nós não somos mais escravos, nós não estamos no tempo da lei obrigados a fazer mais nada, né? E hoje vem o homem, se põe como dirigente, como pastor da igreja, que o pastor é Jesus. O homem só é o dirigente daquela congregação. Ele quer se opor no lugar de Jesus, quer dizer o que as ovelhas tem que fazer, mas não fala o que Jesus quer que ele faz e as ovelhas faz. Aí ele tira a ordem de Jesus e bota dele. Aí a palavra não é de Jesus, é dele. O ide não é de Jesus, é dele. Ele cria o obreiro para ser escravo dele, para ele dominar. Mas quem domina sobre nós é o Espírito Santo de Deus. Vocês somos livres e eu sou livre. Nós não devemos ficar debaixo do jugo do homem, debaixo de costume de homem. Nós temos que obedecer a sã doutrina e andar em santidade. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Então, meus irmãos, aquilo que era pesado no passado, agora se tornou leve, porque Jesus carregou esse fardo pesado. Nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Esses pastores ainda vivem no tempo da lei, cobrando até o dízimo que é no tempo da lei. Hoje em dia fala que é para viver do altar, mas não é, quando fala que é para viver do altar, não é para cobrar dízimo não, irmão. É viver pela fé. Então eles falam que é para viver do altar, ele distorce a palavra, são falsos obreiros, pode ser pastor de outra denominação aí famoso, mas são falsos obreiros. São falsos obreiros, são enganador. Ele prega por amor, dinheiro e distorce a palavra de Deus, mas naquele grande dia ele há de dar conta, irmão. Ele há de dar conta. Se fosse para viver dos dízimos, vinha escrito claramente que é para viver dos dízimos. Quando fala que é para viver do altar, você não pode pegar uma palavra que está claramente falando que é do altar, né, e falar que é do dízimo, que é das ofertas, não. Se fosse assim, vinha escrito dízimo e oferta claramente. Não vinha escrito desse jeito para ele interpretar com doutrina de demônio, não, irmão.
São mentirosos, irmão. São um obreiro fraudulento que estuda para enganar, para tirar proveito das ovelhas. Jesus, hoje eu falo, irmão, Jesus tem levantado homens e mulheres para despertar vocês para a salvação, não para a condenação. Se vocês ficarem aí, irmão, se preocupando em dar um dízimo, você está sendo condenado. Você está no tempo da lei, você não está no tempo da graça. Aquele que está dando dízimo está no tempo da lei de Moisés e rejeitando o tempo da graça de Jesus, que Jesus não veio pregar com dureza, ele veio trazer o amor. Então ele não obrigou ninguém, ele nunca foi dizimista, nunca pediu oferta. E nem os discípulos dele e nem os apóstolos dele pediu, irmão. Isso aí são coisas agora do século XXI. São coisas de mercenário. Então, o que ele fala, dá de graça, o que recebeu de graça. Foi a palavra. Muito cobra até para ir para pregar na igreja, muitos cobram para cantar louvor. Irmão, eles que estão se jogando fora do reino, não é Jesus não. São obreiro fraudulento, obreiro que anda de qualquer maneira, obreiro que não se preocupa com a salvação das ovelhas, mas se preocupa em apacentar a si próprio, como está escrito lá em Ezequiel. Os pastores apacentam a si próprio, mas não as minhas ovelhas. Por isso que Deus tem enviado, que Deus falou lá em Ezequiel, que enviar pessoas para ir, ele mesmo viria resgatar as suas ovelhas. E ele veio, que é Jesus. Porque os pastores não sabem apacentar as ovelhas, apacentam a si próprio, comendo a lã, a gordura das ovelhas. E isso eles não pregam. Você não vê o pastor pregar, porque essa pregação vai contra ele mesmo, vai derrubar ele mesmo, vai despertar ele mesmo. Então, irmão, o pastor que vive assim, da lã da gordura das ovelhas, lá a palavra de lá em Ezequiel que fala que Jesus está contra esses pastores. Tá, pastor? Você que prega que deve viver sobre o altar, lê lá que Jesus está contra o próprio vocês mesmo. O próprio Deus falando que está contra esse pastor, que apacenta a si próprio. Vocês estão apacentando a si próprio, mas não apacentam as ovelhas dele. Vocês que vivem da lã e da gordura das ovelhas. Isso vocês não lê, né? Que vocês estão sendo condenados e estão sendo excluídos do reino com essa palavra, né? Isso aí vocês não falam. Isso aí você é igual macaco, enrola o rabo e senta em cima para que ninguém veja, né? É isso aí, prega a verdade. Se você pregar a verdade, você prega sim. Que não pode viver da lã e da gordura das ovelhas. Você tem que apacentar as ovelhas, você tem que dar o alimento às ovelhas, não é ela te dá o alimento não. Agora ela tomou o seu lugar de pastor e você é a ovelha? Irmão, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, irmão. Muitos vão ficar para trás. Muitos vão ficar para trás. Porque, não é porque Jesus vai deixar, não. Porque eles mesmos estão escolhendo. Que eles não querem nada com Cristo. Ele quer comer a lã e a gordura das ovelhas. Jesus te ama, irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Para todos sempre. Que Deus desperta tudo esse maus obreiro. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.